Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, meio resfriado, mas vim aqui, fim de rodada do Campeonato Brasileiro, fim dos jogos, hoje, quarta-feira, amanhã ainda tem um jogo do Cruzeiro contra o Bahia para fechar a quarta rodada, mas olha, muita coisa aconteceu hoje, eu vou trazer para você atualizações, falar sobre o Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, dá essa moral, não esquece do like, tá? O like que é o mais importante é o like, beleza? Vamos falar de Campeonato Brasileiro que começou a quarta rodada no dia de hoje, que começou ontem com a derrota do Vasco para o Ceará. Hoje o Botafogo pega o São Paulo lá no tapetinho, 2-2, teve até direito à briga aí da torcida do Botafogo, os coroas se pegando de pau na arquibancada, não estão satisfeitos com o trabalho lá do técnico do Botafogo, Renato Paiva. O São Paulo que chegou a estar vencendo 2-1 até o finalzinho, um golaço do Ferreirinha. O neto da Bandeirante disse que se o Ferreirinha fizesse 10 gols na temporada, ele ia apresentar um programa de sunga, porque o Ferreirinha que nunca tinha feito gol, e o cara em 3 jogos fez 4 gols. Tá aí então o empate entre Botafogo e São Paulo. Abriram aí os jogos dessa quarta-feira. Depois a gente teve o Sport contra o Bragantino. O Sport que vinha jogando bem, foi muito prejudicado por arbitragem, pegou uma sequência complicada. Hoje pegou o Bragantino, um adversário teoricamente fraco, era o adversário para eles fazerem os 3 pontos. Perdeu 4 derrotas seguidas do Sport, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? O Bragantino vem de 2 vitórias, né? Venceu o Botafogo e agora vence o Sport. Aí depois teve o passeio do Mirassol. O Mirassol meteu 4 fora o baile, 4-1 em cima do Grêmio e caiu mais um técnico no Campeonato Brasileiro, é o terceiro em 4 rodadas. Vamos lá, na primeira rodada caiu o Mano Menezes do Fluminense, na terceira rodada caiu o Caixinha lá do Santos e hoje caiu o Gustavo Quinteiro do Grêmio, que foi campeão argentino com o Vélez, não resistiu à 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. 4-1, o Mirassol meteu no Grêmio com desespero do Farid, que é o influenciador / jornalista, youtuber do Grêmio, que botou aí a fantasia de palhaço. É uma resenha esse cara. Então tá aí o Mirassol que vem jogando bem, tá? O Mirassol perdeu pro Cruzeiro ali, mas dando um trabalho. O Reinaldo perdeu um pênalti, né? O Cruzeiro teve um trabalho caramba. E aí depois foram 2 empates do Mirassol e hoje venceu o Grêmio, né? E quem fez 2 golaços com a lei do ex. Se a gente chorou da lei do ex ontem contra o Ceará com 2 gols do Pedro Raul, imagina o gremista com 2 gols do Reinaldo. Atropelou o Grêmio hoje, o Reinaldo, que a torcida queria muito que saísse do Grêmio. Falar em time gaúcho, o Inter perdeu jogando em casa por 1-0 para o Palmeiras. Palmeiras vem forte agora com a chegada do Paulinho, né? O Vitor Roque, quando encaixar nesse time aí, Palmeiras é forte candidato a ganhar Libertadores e Brasileiro. Para mim, tá? Para mim, se Palmeiras encaixar, tem time para poder brigar por título aí. O Inter, para mim, também era um dos favoritos, dos candidatos, né? Perdeu por 1-0 o Inter. Que teve aquele lance da butinada contra o Fortaleza, né? O jogo passado, o Davi Luiz, o cara vai lá, mete a cabeça e bate a cabeça no pé do Davi Luiz. Hoje aconteceu de novo, cara. A torcida do Inter tá revoltada aí, que teve mais um pé alto na cabeça de um jogador do Inter e não deram absolutamente nada. Bom, o Corinthians encarou o Fluminense jogando em casa e perdeu por 2-0, tá? Corinthians, esse aí que a gente fica falando que é o bicho papão, que não dá para ganhar lá. O Fluminense não tomou conhecimento, jogou muito mais que o Corinthians, mereceu a vitória. O Fluminense se acertou defensivamente e olha, Renato Gaúcho, que muita gente ficou aí falando mal do cara quando falaram que o Vasco estava contratando. Tinha um monte de vascaíno desesperado, ele não, pelo amor de Deus, Renato Gaúcho não, e aí a gente ficou com o Carille. E o Carille, que era o cara que tinha a promessa de ajeitar a defesa do Vasco, a gente toma gol a rodo. Já o Renato Gaúcho parou de tomar gol, né? Não tomou do Corinthians jogando lá, não tomou do Santos jogando no Maracanã, venceu de novo, 2-0, tá aí, trocou técnico e acabou engatando uma sequência. São 4 vitórias do Renato Gaúcho e uma do Marcão, são 5 vitórias do Fluminense seguidas, tá? O Vitória pegou o Fortaleza, até onde vi, tava 2-1.
O Vitória fez o primeiro gol, Fortaleza empatou, Vitória foi lá e fez o segundo. Fortaleza vem mal das pernas na temporada também, com muito torcedor pedindo a demissão do Vojvoda. Vojvoda é um dos técnicos que eu queria ver no Vasco, só não sei se ele aceitaria, né? Toparia o desafio para ir para essa balbúrdia que é, essa bagunça que é o Vasco da Gama. E aí, para finalizar, mais 2 jogos, o Santos encarou o Atlético Mineiro, o Santos passou o carro 2-0. O Neymar, cara, o Neymar saiu lesionado de novo, voltou agora, cara, já saiu, e aí jogador, cara, acabou, nem balada, tá feriado, tá chegando aí, ele já tá pegando passe pra, ó, frevo, tá aí o Neymar que saiu lesionado e o Atlético Mineiro que não encaixa, né, cara, pode ter dinheiro, pode contratar jogador, pode atropelar o Vasco, leva o Rony, mas não encaixa, né, cara, tá lá o Gabriel Menino, tá o Rony, tá o Hulk, quem mais? Tal, aquele outro que... Não, o Canóbio tá no Fluminense. Quem mais? Ah, sei lá, tem um monte de bons jogadores no Atlético Mineiro, mas o time não dá liga. Eu imaginei que o Atlético seria aí, ser candidato a título brasileiro. E na Sul-Americana, Atlético e Corinthians, né? O Atlético mal das pernas, o Corinthians tá praticamente eliminado, se perder o próximo jogo. E aí sobraria no colo de quem? Do Vasco, né, Pedrinho? Do Vasco, né? Se tivesse contratado uma dupla de zagueiro, só isso, né? Ou um volante, um primeiro volante, né? Mas não, custa caro, né? Custa caro. Austeridade que mata esse time, viu? Então tá aí, o Atlético Mineiro perdeu por 2-0, o Flamengo meteu só 6 no Juventude, é o nosso próximo adversário. Você pega o Flamengo vivendo agora o melhor momento na temporada, com a volta do Pedro hoje que meteu 2 gols, a volta do Cebolinha, o Michael, os caras estão jogando virado no capeta, perdão, para pegar essa defesa do Vasco, esse João Vitor, essa íngua, que em 2 jogos entregou os gols todos pro Corinthians e pro Ceará, junto com os outros, né, que é o morto do Piton que não marca, um primeiro volante que não tem. Oh, meu Deus do céu, segura na mão de Deus e vá, porque vai ser uma outra porrada esse jogo no Maracanã contra o Flamengo. Tomara que não, tomara que eu esteja enganado, mas o Flamengo é líder, 10 pontos, vive o melhor momento, tem um ataque do caralho, meteu 6 no Juventude. Amanhã, para finalizar a 4ª rodada, o Cruzeiro encara o Bahia, tá? Então tá aí as demissões dos técnicos Pedro Caixinha, César Sampaio assumiu lá no Santos, venceu hoje, Renato Gaúcho voando agora com o Fluminense, né? O Grêmio deve ir ao mercado de novo atrás de um técnico, e o Vasco com o Fábio Carille, tem o Fábio Carille, agora o Cuca, né? Do Atlético Mineiro, pressão para o Cruzeiro que joga amanhã, enfim, tá aí os próximos candidatos à demissão. O Zubeldia também de São Paulo também não tá agradando, tá? Os próximos candidatos a demissão no Campeonato Brasileiro. A tabela ficou assim, o Flamengo é primeiro com 10, seguido de Palmeiras também com 10, o Fluminense já encostou, é 9º, o Ceará é 4º, tem 7º, o Fluminense é 3º, tem 9, o Ceará é 4º, tem 7, fecha o G4, seguido de Bragantino, onde o Bragantino foi parar 5º lugar com 7 pontos, o Vasco 6º lugar com 6 pontos, 16º o São Paulo tem 4, já tô lá embaixo, tá? O G4 é formado por Grêmio com 3, Bahia com 3, Atlético Mineiro com 2 e Sport com 1. Cara, olha só essa parte de baixo do Campeonato Brasileiro. São Paulo, 16º, Grêmio, 17º, Bahia, 18º, Atlético Mineiro, 19º e o Sport é o lanterna da competição. Tá aí, Campeonato Brasileiro na veia, e a gente volta a campo no sábado pra passar mais vexame. Não, meu Deus do céu, aí tem gente que fica puto quando eu falo isso aqui, cara, tem gente que fica puto. Sobre a defesa do Vasco, essa peneira nos últimos 7 jogos tomou 12 gols, tá? Só não tomou gol contra o Porto Cabede, o jogo que venceu por 1-0, mas ainda tomou um sufocozinho ali no final. O João Vitor falhou miseravelmente nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, como eu falei, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro, contra o Ceará, entregando a partida, né? Então por isso que eu falo que não adianta só a gente imputar a responsabilidade ao fraco técnico Fábio Carille. Os jogadores têm que ser cobrados, têm que ser responsabilizados também. Muito jogador recebendo. Esse João Vitor custou 50 milhões e o salário dele é 900 mil, é quase 1 milhão por mês para fazer essa merda que ele faz no Vasco, né? O seu Payet também,
vários jogadores aí contratados pelo Pedrinho e pelo Alexandre Matos, pela 777, recebendo rios de dinheiro e entregando isso aí que a gente está vendo. Um time sem alma, um time sem a cara do torcedor do Vasco, que é jogador aguerrido, jogador com vontade. O único que eu consigo enxergar com esse DNA do Vasco, só dois ali, três, né? O Verrete, o PH e o Hugo Moura, só os três. O resto, meu amigo, é tudo sanguessuga, tudo jogador morto, que com 20 minutos já tá botando a língua pra fora, tá? Olha, o Capasso, quando o Vasco perdeu ontem, fez uma publicação, botou uma foto no Instagram com a camisa do Vasco, e isso deixou aí, parece que o elenco revoltado, tá? Isso causou dentro do elenco do Vasco. Hoje ia ter um treinamento, ia ter uma reunião, e isso não teria agradado aos jogadores do Vasco, que é uma forma de pressionar, usando o torcedor, para que ele tenha uma oportunidade de jogar. E tanto é que um monte de influenciador colocou o Capasso na capa para perguntar por que não coloca o Capasso em campo, tendo esses cabeça de baga que a gente tem na defesa. É uma pergunta que fica, né, Pedrinho? Porque custa caro ficar perdendo do jeito que a gente perde por falha de zagueiro, né, pé de rato, zagueiro cabaço, como esse zagueiro João Vitor, que já não deveria estar jogando no Vasco da Gama. Diz que o Cruzeiro está interessado, vende, empresta, doa, paga para ele ir embora, mas não bota esse cara para jogar de novo. Mas infelizmente não é assim que a banda toca. Olha, para finalizar, o JP, aquele meia que teve poucas oportunidades no meio de campo do Vasco, que foi emprestado para o Avaí, voou hoje em campo, tá? Estreou contra o nosso adversário na Copa do Brasil, o Operário. O Avaí ganhou por 1-0, diz que ele foi um dos melhores jogadores em campo. Tá aí, curte, inscreve no canal. Uma noite abençoada. Deus nos ajude e nos proteja. Fique com Deus e saudações vascaínas.